Olá, é com imenso prazer que estou aqui novamente para mais um capítulo do nosso audiobook. Espero que o Espírito Santo encontre espaço para estar te revelando aquilo que te é necessário. Mas não deixe de estar se inscrevendo no canal, compartilhando e não esqueça também de ativar o sininho para estar assim recebendo novos conteúdos. Capítulo 11. O caso Jefité. Cura pela palavra de Deus para a rejeição. Era então Jefité o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram: Não herdarás na casa de nosso pai, porque és filhos de outra mulher. Então Jefité fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele, e com eles saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité da terra de Tobi. E disseram a Jefité: Vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vinde a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefité: Por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité perguntou aos anciãos de Gileade: Se me tornardes e levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefité: O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefité proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Juízes 11, de 1 a 11. A rejeição é uma das feridas emocionais mais comuns. Sentir-se enjeitado, jogado na lata de lixo da vida, é algo que machuca e deixa marcas. Essas normalmente perseguem-nos ao longo dos anos, condenando-nos a um estado permanente de medo, tristeza e revolta. Não há quem não tenha passado por alguma experiência de rejeição. Contudo, para determinadas pessoas, isso constitui-se em algo fortemente traumático e passa a apresentar um sério problema para sua autoestima e seus relacionamentos. Você já se sentiu rejeitado, descartado, posto de lado? Já experimentou o desprezo de seus pais, dos colegas da escola, da namorada, do esposo, dos irmãos? Houve um homem chamado Jefité que se sentia exatamente assim. Sua história nos ajuda a entender melhor a rejeição. O que é, o que causa e como pode ser superada. As marcas da rejeição. Jefité era rejeitado e aparentemente marcado pelo destino para ser infeliz.
Seu pai era muito importante, possuía riquezas e projeção social. Essas são as primeiras informações que a Bíblia apresenta a respeito de Jefté. Parece tratar-se de um israelita privilegiado. Entretanto, o texto logo se encarrega de colocar as coisas nas suas reais perspectivas. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté, verso 1. Porém, é uma palavra pequenina, mas com grandes implicações. Muitas vezes ela se intromete como um estraga-prazeres, jogando por terra nossos sonhos e anulando todas as disposições que nos eram favoráveis. Existia um porém no caminho de Jefté. Existe algum no seu? Jefté era um homem valoroso, filho de um cidadão influente, porém sua mãe era prostituta. Portanto, seu nascimento não estava nos planos de nenhum de seus pais. Pelo contrário, representava um verdadeiro transtorno para ambos. Ainda no ventre materno, ele já carregava o estigma de ser filho ilegítimo, e isso deveria acompanhá-lo até seu último dia na face da terra. Mesmo antes de vir à luz, já fora rejeitado. Pois bem, precisamos saber que o feto, embora não seja capaz de falar ou pensar, e ainda não tenha sido totalmente formado, já é capaz de perceber os sentimentos e expectativas que seus pais nutrem em relação a ele. O profeta afirmou: ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Fez menção do meu nome. Isaías 49, 1. Durante a gravidez, mãe e filho compartilham não apenas do mesmo alimento e do mesmo ar, mas de sensações, desgostos e sobressaltos comuns. Há marcas que se instalaram em nós quando ainda estávamos no útero materno e que podem acompanhar-nos e assombrar-nos durante anos. Conheci uma jovem senhora que tivera uma segunda filha, uma linda menina. Aquela gravidez, contudo, não fora planejada. A mãe se ressentira a princípio, pois a vinda fora de hora de um bebê frustrava alguns de seus planos, como trabalhar fora e estudar. Mas conformou-se e procurou dar à filha a melhor acolhida possível. Engoliu o ressentimento e, bem, onde você imagina que ele foi parar? Quando a criança nasceu, começou a apresentar diversos problemas. Recusava-se a mamar, não dormia direito, estava sempre irritada e chorando. Além de tudo isso, perdia peso rapidamente. Os pais, preocupados, levaram-na a diversos pediatras, mas eles não conseguiam descobrir doença alguma nela. Por fim, um médico mais perspicaz chamou a mãe em particular para perguntar: a senhora não estava desejando ter essa menina, não é mesmo? Ela assentiu, surpresa, e quis saber dele como descobrira isso. Ele respondeu: sua filhinha não tem nenhum problema físico, mas ela sentiu ainda no seu ventre que não era desejada. Ela sentiu-se
rejeitada. A senhora está rejeitando a sua filha, por isso ela se recusa a viver. Ela não precisa de remédios, mas de amor e total aceitação. Foram palavras muito duras para uma mãe ouvir. Ela foi para casa, orou e chorou muito, e no íntimo do seu coração aceitou incondicionalmente a filha que Deus lhe dera. Foi uma experiência difícil e dolorosa, mas necessária, porque dali em diante tudo mudou. A menina começou a alimentar-se e a dormir normalmente, a mostrar-se mais calma e a ganhar peso. Hoje é uma jovem feliz no seio de uma família feliz. Mas a sua história mostra que a rejeição pode ser uma das feridas que mais precocemente se instalam no coração do ser humano. Além de ser rejeitado pelos pais e pela sociedade antes mesmo do seu nascimento, Jefté atravessou mais um momento difícil já rapazinho. Foi escorraçado pelos irmãos mais novos. Os filhos legítimos de Gileade expulsaram-no de casa. Não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher, disseram-lhe. Verso 2. Os moradores da cidade, movidos pelo preconceito, apoiaram tal decisão. Ninguém moveu uma palha para intervir em seu favor. Aos traumas antigos somavam-se novos. Era rejeição sobre rejeição, empurrando Jefté na direção perigosa de uma vida dominada pela revolta. As consequências da rejeição. Geralmente, quem sofre algum tipo de rejeição acaba por rejeitar-se e também aos outros. A Bíblia diz que Jefté fugiu para a terra de Tobi, um principado aramaico situado a leste do rio Jordão e ao norte de Gileade. Parece que o lugar onde ele escolheu viver refletia bem o estado do seu coração. Tobi era um deserto, um lugar árido, inóspito, selvagem, solitário. Não é interessante como muitas vezes tornamos o local em que vivemos num retrato exato de nossa alma? Várias pessoas, ao sentirem-se rejeitadas, abandonam a família, os amigos e a igreja, passando a frequentar lugares perigosos e deprimentes, como que dizendo no seu interior: eu não mereço coisa melhor. Os sucessivos golpes haviam transformado Jefté num revoltado. O texto sagrado conta que homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Verso 3. Ele enveredou pelo caminho do crime, formou um bando com outros tão amargurados quanto ele, no meio dos quais se sentia bem. Juntos passaram a assaltar as caravanas, os viajantes e os pequenos povoados, espalhando o medo e o terror por onde iam. Ali Jefté podia não ser amado, mas certamente era respeitado e temido. Essa era sua resposta à sociedade, aos pais, aos irmãos, aos conterrâneos e a todos que haviam enjeitado, que o haviam feito sofrer. Era a sua vingança. O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria
não participará o estranho, diz a palavra de Deus, Provérbios 14:10. As ruas de nossas cidades estão hoje cheias de Jefités, gente que foi desprezada, magoada, ferida e que fez da revolta e da rebeldia o seu jeito de sobreviver. Adolescentes e jovens que tentam, através das drogas, das gangues e da delinquência, dar o troco ao mundo e mostrar-lhe o quanto os fez sofrer. Meu amigo, as marcas da rejeição o têm empurrado na direção da amargura e da revolta? Jefité estava tomando o rumo suicida de tantos outros que, rejeitados pela família e pela sociedade, afundam-se no mar de autopiedade, de mágoa, ressentimento, violência e dor. Eles pensam assim: todos me rejeitaram, rejeitarei todos. Deus me rejeitou, rejeitarei Deus. E é claro que, agindo dessa maneira, vão se tornando cada vez mais infelizes. O maravilhoso, no entanto, é que a situação de Jefité alterou-se radicalmente. De fora da lei, ele passou a ser herói nacional, de bandoleiro a juiz de Israel, com direito a figurar na seleta galeria dos heróis da fé do Velho Testamento. Hebreus 11:32. Ele quebrou as algemas da rejeição e descobriu o seu verdadeiro valor. Nosso Deus é aquele que joga por terra todas as previsões, diagnósticos, prognósticos, expectativas e profecias dos homens. As circunstâncias da vida de Jefité e o modo como ele reagiu a eles o haviam condenado a uma vida triste e recalcada, mas o Senhor rasgou esse veredito e decidiu escrever um novo final para a história dele. E assim como ele, todos os que se sentem rejeitados podem modificar a sua situação com a ajuda divina. Abre aspas. Tudo quanto não pude ser, tudo quanto os homens ignoravam em mim, disso fui digno diante de Deus, cujas rodas amoldaram o vaso. Fecha aspas. Rabi Ben. Você está disposto a escrever com Deus um final feliz para a sua história? Respostas à rejeição. O filósofo Jean-Paul Sartre disse certa vez: não importa o que os outros fizeram de você, importa o que você fez com o que os outros fizeram de você. Só quando assumimos a responsabilidade por nossa vida, podemos passar de vítima a agentes. Aí damos a volta por cima e apresentamos à rejeição uma resposta diferente daquela que é oferecida pela mágoa e pela revolta, e que acaba nos conduzindo à autodestruição. O Deus eterno possui a resposta para os questionamentos daqueles que se sentem rejeitados, postos de lado, discriminados. A resposta à rejeição dos pais é o fato de que estávamos nos planos de Deus. Antes de sermos concebidos no ventre materno, fomos gerados no coração de Deus. O Senhor nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras,
mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Desde a eternidade ele nos conheceu, chamou-nos pelo nome, quis que existíssemos, sonhou conosco, planejou grandes coisas para a nossa vida, providenciou o sacrifício do próprio Filho para a nossa redenção. No fundo, nenhuma gravidez é indesejada, porque ela foi desejada por Deus. Talvez você não estivesse nos planos de seus pais, mas certamente estava no do Senhor. A resposta à rejeição dos homens é o fato de que Jesus também conheceu a rejeição. O amoroso e perfeito Filho de Deus foi rejeitado por seus contemporâneos e ainda hoje o é por muita gente. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Isaías 53, verso 3. Então, preste muita atenção. A rejeição nada tem a ver com o nosso verdadeiro valor. As origens e as razões dela não estão em quem é rejeitado, mas aquele que rejeita. Cristo não foi rejeitado por defeitos que porventura tivesse, mas por causa da dureza do coração dos homens. De modo semelhante, você é uma pessoa de muito valor. E se alguém o rejeitou, esse alguém tem problemas, e não necessariamente você. A solução para o sofrimento causado pela rejeição é o fato de que Jesus também a experimentou. Ele sabe exatamente como nos sentimos. Seus irmãos disseram que ele estava louco e os fariseus o taxaram de endemoniado. Os moradores de Nazaré quiseram jogá-lo do alto de um precipício e os de Jerusalém levaram-no à cruz. Portanto, se você quiser desabafar, chorar, abrir o coração diante de Jesus, saiba que Ele o compreende e não será com os ouvidos frios de um especialista teórico que Ele o escutará, mas com a atenção de quem sofreu na carne injúrias iguais ou piores do que as que você sofre. E tudo por amor a você. Ele compreende a nossa dor, porque também a sentiu, e sabe aliviá-la e vencê-la, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4:15. O remédio para as marcas deixadas pela rejeição é o fato de que Deus pode transformá-las em bênção. Parece incrível, mas isso é um milagre da graça recicladora do Senhor. Essa transformação pode ser observada na própria experiência de Cristo. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Salmos
118, versos 22 e 23. Nossas experiências de rejeição nas mãos de Deus podem tornar-se instrumentos poderosos para uma vida útil e vitoriosa. Afinal, foi graças ao seu treinamento nas batalhas do deserto que Jefté veio a ser o israelita mais capacitado para conduzir seu país numa guerra de libertação. Como bandoleiro, ele aprendera a lutar. Por isso, os anciãos de Gileade o convidaram para ser seu líder. E foi assim que ele derrotou o exército dos amonitas. Como lhe foram valiosos agora aqueles anos passados na terra de Tobi. E quem poderia imaginar que aquela fase tão difícil da sua vida lhe seria útil mais tarde? Ninguém, nem ele próprio, apenas o Senhor. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Salmos 18, verso 30, aleluia. De bandoleiro a juiz, de lixo a tesouro, Deus pega o que os homens rejeitaram, recicla e transforma para a nossa alegria e para a glória do seu santo nome. A rejeição hoje é um dos males emocionais mais comuns em nossa sociedade. Vivemos num mundo agitado, desumano, materialista e consumista, que trata os indivíduos como se fossem mercadorias. Temos um mundo que rejeita quem não passa pelo rígido controle de qualidade, das formas que produzem pessoas sempre iguais e vazias. Mas Deus não busca o homem coisa, o homem objeto. Ele valoriza o homem, homem, o homem, gente, o ser que um dia criou a sua imagem e conforme a sua semelhança. Meu amigo, ele o valoriza e ainda que todos tenham desistido de você, como fizeram com Jefté, o Senhor acredita no seu valor e traça projetos para a sua vida. Jefté tornou-se um dos grandes heróis de Israel, um general cujas façanhas militares foram contadas através de gerações e gerações de israelitas que se sentiam orgulhosos dele. Quando foi que a vida desse homem começou a mudar? Em que momento, precisamente, desenhou-se a sua vitória? Transformaram-se os seus sentimentos? Ocorreu a sua libertação? O texto bíblico assinala esse exato instante, e Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Verso 11. Jefté disse todas as suas palavras a Deus, abriu o coração, confessou as mágoas, expôs as feridas, rendeu a vida. Finalmente pôde tomar consciência de que o Senhor não era seu inimigo, e sim um aliado fiel. Decidiu fazer as coisas do modo divino e não do seu próprio jeito. Sim, Jefté proferiu todas as suas palavras a Deus em Mispa, e Deus o curou. Que tal agora proferir todas as suas palavras para Deus?